Bem-vindo novamente. Um alerta urgente na televisão revela a descoberta de um novo vírus que surgiu em um aeroporto. Os contaminados tornam-se extremamente agressivos, e rapidamente o local passa a ser consumido pelo fogo. 2 meses mais tarde, a doença já se alastrou pelo planeta, virando uma crise sanitária mundial. Ela converte os humanos em criaturas parecidas com mortos-vivos, denominadas ferais, tratadas como monstros furiosos. Porém, diversos manifestantes se opõem à medida e defendem os direitos, alegando que ainda são seres humanos. As forças armadas são obrigadas a ocupar as vias públicas e confrontar a população. Em certo dia, no fim da tarde, as emissoras de TV sofrem uma queda de transmissão. Abigail e seu irmão recebem uma chamada do pai, piloto de profissão, que lhes diz estar sobrecarregado com a missão de auxiliar vítimas. Nesse exato instante, um estrondo vindo do andar superior faz a família fugir da residência. No momento em que se preparam para entrar no automóvel, uma criatura selvagem irrompe e investe contra a mãe, assassinando-a. Abigail se oculta sob o carro e é forçada a presenciar o monstro agredindo seu irmão. Ao ecoar uma sirene policial nas redondezas, o infectado desaparece. Posteriormente, Abigail escuta o irmão a invocar seu nome, porém sua progenitora, já convertida, dá o golpe final. Seu choro atrai a atenção da mãe, que se dirige a ela, até ser alvejada por Cassius, seu salvador. Ela expressa gratidão, com um forte abraço. O irmão começa sua metamorfose, levando Cassius a ordenar que Abigail tape a visão antes dele disparar contra o jovem. Uma década mais tarde, o planeta se encontra em cenário pós-catastrófico. A população humana está escassa e a vegetação domina os centros urbanos. Na mata, Abigail, agora na adolescência, e Cassius praticam a caça. Fica claro o treinamento eficaz, pois ela elimina um veado com disparo impecável. Cassius a critique por sua precipitação e falta de cautela. Com o cair da noite, os dois armaram acampamento e Cassius inspeciona as armadilhas sonoras instaladas. No meio da noite, um estalo no sistema de alarme o desperta. Ele sai para averiguar e descobre apenas fragmentos de tecido presos no dispositivo. Ao detectar sons suspeitos, corre para tranquilizar os equinos e desembainha sua pistola a tempo de neutralizar um infectado que se aproximava. Provavelmente era um explorador enviado pela manada. Então Cassius desperta Abigail para fugirem. Nos dias subsequentes, seguem em jornada, aproveitando cada pausa para descanso dos animais, para continuar a instrução da jovem. Em determinado crepúsculo, avistam um veículo estacionado e imediatamente empunham suas armas. Um indivíduo abate um infectado, alheio a outro que se aproxima pelas costas. Abigail tenta socorrê-lo, mas seu disparo prematuro atinge tanto o homem quanto a fera. O monstro dentro do carro emerge para devorá-lo, sendo eliminado por Cassius. Enquanto Abigail revistava o automóvel em busca de provisões, Cassius dá o golpe de misericórdia no pobre homem com seu cutelo. Um transmissor no veículo tenta estabelecer contato com o condutor, e Abigail deseja alertar sobre a horda de infectados na área, mas Cassius ordena que o ignorem. Subitamente, outros carros surgem e um grupo de resistentes os cerca, armados até os dentes. Ao examinarem o cadáver, concluem que a dupla o assassinou para saqueá-lo. Quando o chefe do grupo o sentencia à morte, Cassius e Abigail reagem, neutralizando os dois mais próximos para se apoderarem de suas armas. O impasse se estabelece, com armas apontadas de ambos os lados, até que Megan, uma gestante, emerge de um carro para mediar o conflito. Nesse preciso momento, os cavalos emitem sons de alerta, e uma horda de criaturas os envolve. Imediatamente todos disparam, tentando repelir o avanço dos monstros. As criaturas são numerosas e avançam, obrigando Cassius e Abigail a recorrerem às suas lâminas em um duelo face a face. Quanto aos demais sobreviventes, limitados ao uso de armas de fogo, são rapidamente dizimados pelos ferais, um após outro. Uma sobrevivente tenta acionar um coquetel Molotov, mas é surpreendida por um feral, fazendo a bomba caseira cair sobre um veículo. A detonação projeta Cassius violentamente para trás.
Um dos homens mordido tenta pôr fim à própria vida, porém seu revólver está vazio, restringindo-lhe apenas a terrível transformação. O comandante do grupo é imobilizado por um feral colossal e lentamente espancado até sucumbir. David, igualmente atacado, consegue repelir a fera com um chute preciso. Abigail auxilia o casal a adentrar um automóvel, enquanto Cassius extermina mais algumas criaturas. Durante a fuga, um feral se lança sobre o teto, forçando Cassius a realizar uma frenagem abrupta para desalojá-lo. Abigail aproveita o momento para resgatar seus equipamentos antes da retirada definitiva. O feral gigantesco, percebendo a morte de sua parceira, emite um rugido ensurdecedor de cólera. Na rodovia, Abigail inventaria as munições. A maior parte se perdeu. Megan compartilha que seu destino era uma comunidade às margens do rio, acrescentando: estar no final de seu terceiro trimestre de gestação. Cassius e Abigail, contudo, manifestam ceticismo quanto a assentamentos. Todos que encontraram acabaram em ruínas. O veículo apresenta pane, compelindo o grupo a prosseguir a pé. Ao alcançarem uma cidade fantasma, concordam em pernoitar no Meadows, local. Após vistoriarem um edifício para garantir que está livre de ferais, estabelecem acampamento. Megan propõe dividir suas provisões enlatadas, mas Cassius e Abigail mantêm seu protocolo de consumir apenas o que caçam, prevenindo contágio. O casal enfatiza que a colônia possui recursos médicos e mantimentos, embora exija uma semana de jornada arriscada. Abigail, por outro lado, expõe sua estratégia: atingir o litoral oeste e zarpar para as ilhas. Cassius instala alarmes perimetrais e traça no mapa o caminho para a colônia, porém recusa-se a uni-los. A matilha retornará por retribuição. Abigail debate com ele em particular, defendendo que deveriam prestar auxílio. Esta comunidade pode ser distinta. A disputa permanece irresoluta. Noturnamente, a horda localiza o veículo avariado e segue seus rastros. Paralelamente, Cassius e David estabelecem diálogo. O veterano confidencia guardar sempre um projétil reserva para o momento da mordida fatal. David possui apenas um cigarro e um tornozelo lesionado. A camaradagem os une, e Cassius finalmente consente em guiá-los. Na penumbra do amanhecer, Abigail é surpreendida por um feral no pavimento inferior. Desarmada, executa-o com seu cutelo. Uma segunda criatura a persegue pelos degraus. Abigail a precipita por uma janela estilhaçada, quase perdendo equilíbrio, mas Cassius a ampara no limite. Quando a horda invade o prédio, o grupo já se evadiu. Um feral ativa uma armadilha, explosiva com resultados letais. Posteriormente, Abigail identifica a topografia. Um aeródromo civil próximo, onde seu pai mantinha uma aeronave. Cassius opõe-se. Um alçapão ideal para a horda. Além disso, as aeronaves já devem ter desaparecido. Contudo, Abigail e o casal decidem pela incursão, sobrepujando sua relutância. Em trânsito, deparam-se com uma construção abandonada e um corpo recentemente alvejado. Cassius ordena que Abigail vasculhe por recursos no imóvel, mas recusa-se a fazer uma pausa. A presença oculta aqui. Ela encontra apenas café e falha em notar a família oculta em um dos aposentos. Cassius inspeciona o compartimento traseiro do veículo e descobre uma cadeira de rodas, utilizada para auxiliar no transporte de Megan. Mal o grupo se afasta, a matilha invade a construção e extermina a família em poucos instantes. Ao alcançarem o aeródromo, David e Cassius iniciam um debate sobre os próximos passos, quando Abigail os interrompe ao localizar o galpão pertencente a seu pai. Por uma feliz coincidência, há um pequeno avião no interior, e David possui habilidades técnicas para repará-lo. Enquanto ele se dedica aos concertos, Cassius e Abigail revistam as instalações. Ela avista uma fotografia sua com o progenitor caída no solo e a reposiciona na parede. Nesse exato momento, os ferais chegam. A equipe se apressa para embarcar. Cassius
inicia um tiroteio para conter o avanço das criaturas, ao mesmo tempo que David movimenta a hélice à mão para tentar ligar o motor. As habilidades de pilotagem de Abigail são rudimentares e o avião apresenta baixa velocidade, permitindo que os monstros se aproximem de maneira alarmante. O avião ganha impulso, mas uma das criaturas logra se agarrar à porta. Cassius dispara contra ela, fazendo-a despencar. A decolagem ocorre com sucesso, porém minutos depois, a aeronave apresenta defeitos e inicia uma descida brusca. Abigail tenta realizar um pouso controlado, mas acaba se chocando contra a copa das árvores antes de cair no chão. Incrivelmente, o avião toca o solo com as rodas para baixo. Todos escapam com ferimentos menores. Nas proximidades há uma estação ferroviária abandonada que, após ser minuciosamente verificada, serve como local de repouso. Cassius analisa o mapa. Restam 2 dias de jornada até a colônia. A partida está marcada para o alvorecer. Abigail faz um inventário das munições. Os estoques estão críticos. Megan e Cassius dividem provisões. Ele confessa que ela lhe recorda sua esposa falecida e revela ter sido obrigado a eliminar a família contaminada dela. Posteriormente, a mulher cometeu suicídio. Cassius ainda relata o caso de um adolescente em sua cidade natal que foi mordido. Paralelamente, David se isola para examinar seu tornozelo. A lesão não se trata de um simples entorse. É claramente uma mordida. Ele segura a arma com firmeza, mas não encontra coragem para puxar o gatilho. Na manhã seguinte, a jornada continua. Sob um sol implacável, David demonstra sinais de mal-estar e Cassius percebe vestígios de sangue em sua perna. Aguarda as mulheres se distanciarem para então pressionar David contra um tronco e confirmar suas suspeitas. Cassius lhe concede a oportunidade de revelar sua condição aos demais, mas adverte: caso não o faça rapidamente, será executado. Ao crepúsculo, avistam uma residência com iluminação acesa. Cassius manifesta desconfiança, mas Abigail avança, assegurando suas boas intenções e destacando a condição de gestante de Megan. Norton franqueia a entrada, mantendo-os sob a mira de sua arma. Exige que depositem todas as armas em um cofre externo antes de permitir sua entrada. Demonstra uma atitude surpreendentemente acolhedora. Cassius observa a eletricidade e Norton esclarece que, como engenheiro, desenvolveu sistemas alternativos para gerar energia e água aquecida. Norton comenta sobre sua esposa, mas desconsidera Megan quando esta indaga sobre seu paradeiro. Ele reparte seu pão e legumes com o grupo. Abigail se alegra por finalmente poder tomar um banho. Cassius consegue conectar seu notebook, expondo que sua falecida companheira estava esperando um bebê antes do caos começar. Ao checar Megan, ela confessa seu temor por não sentir movimentos fetais desde sua chegada àquela residência. Ela exige que Cassius jure que, caso ela não resista, cuidará de sua criança. Posteriormente, Norton serve uma bebida alcoólica para todos e relata que habita aquele local há 2 décadas, porém sua parceira já não está entre os vivos. Ele menciona ter ouvido sobre o assentamento nas transmissões de rádio, mas declara não ter interesse em se unir a eles, preferindo sua solidão. Norton então inicia um monólogo sobre a obsessão humana em regressar aos tempos passados e como a pandemia foi merecida pela destruição causada ao planeta e aos valores morais. Ele equipara o vírus a um processo evolutivo. Cassius observa uma lâmina incomum sobre a mesa, que Norton rapidamente remove de vista. David, cujo estado piora rapidamente, e constata que a infecção está se alastrando. Ao retornar, depara-se com seus companheiros, desmaiados. Norton havia adulterado as bebidas. Agora, trajando um avental branco e manipulando um artefato peculiar, ele aciona o mecanismo que produz um ruído capaz de derrubar David em agonia. Norton esclarece que o aparelho funciona como um apito ultrassônico, porém específico para contaminados. Enquanto isso, a matilha de infectados localiza a estação ferroviária e prossegue sua investida. Minutos depois, David desperta e constata que o grupo está amarrado no porão.
Norton registra dados em seu experimento e desvenda que mantém sua esposa transformada em jaulada. Ele libera a criatura e a comanda através do dispositivo, ordenando que ataque os prisioneiros. Cassius e Abigail conseguem repelir os ataques, direcionando-a para David, que rompe suas amarras e contra-ataca. A luta é interrompida quando Norton utiliza seu aparelho para imobilizar David. Contudo, como David ainda não completou sua transformação, ele supera a dor e liberta os demais. Cassius encontra uma arma de fogo e dispara contra Norton, que foge. O grupo se dirige apressadamente ao andar superior e barrica a entrada. Mas Norton começa a desferir machadadas contra a porta. Abigail surrupia as chaves do automóvel de Norton, enquanto Cassius recupera seus equipamentos antes de desferir um soco em David. Ele pretende executá-lo imediatamente, mas é dissuadido pelas mulheres. Ao deixarem o local, Megan percebe que seu trabalho de parto começou. O líquido amniótico se rompeu. Norton assiste à fuga do grupo em seu veículo, enquanto sua esposa zumbi emite rosnados em sua direção. Na floresta, a horda finalmente os alcança, porém luzes ao longe sinalizam a localização da colônia. Eles aceleram ao máximo, mas uma árvore caída obstrui a passagem, obrigando-os a continuar a pé. Com os infectados se aproximando, eles disparam suas armas, porém David esgota seus projéteis. Ciente de sua iminente transformação, ele insiste que os outros fujam enquanto ele os protege. O casal compartilha um comovente adeus, e antes da separação definitiva, Cassius entrega a David seu cartucho final. Quando alcançam distância segura e iniciam um combate direto contra as criaturas infectadas, logra vencer alguns adversários, porém o feral colossal o surpreende pelas costas e fratura sua nuca. O restante da matilha persegue os demais fugitivos, obrigando Abigail a disparar para resguardar Cassius, que transporta Megan às pressas. Ela também clama por auxílio, chamando a atenção dos sentinelas no portão do assentamento, que prontamente abatem os monstros que seguiam o trio. Ao avistarem os cadáveres e as luminárias, o contingente remanescente da horda retrocede. Os protagonistas são acolhidos na comunidade, onde Megan é conduzida à enfermaria e colocada sob os cuidados de uma obstetra. No dia seguinte, após um encontro com o dirigente da colônia, Cassius confidencia a Abigail que deveriam seguir viagem imediatamente. Não se pode confiar em pessoas. Contudo, Abigail, exausta de tanto escapar, o desconsidera. Cassius dialoga com a parteira, que informa que o recém-nascido está saudável. Ele visita sua amiga e toma conhecimento de que a criança é uma pequena batizada de esperança. Megan recorda-lhe do juramento feito e presenteia-o com um pingente familiar antes de expirar. Paralelamente, Norton adentra o bosque, depara-se com os corpos sem vida e divisa o assentamento à distância. Quando os infectados tentam agredi-lo, ele os domina com seu aparelho e proclama que chegou o momento da retaliação. Cassius vela por esperança, ponderando seus próximos passos. Abigail socializa com os jovens moradores e integra-se a uma comemoração vespertina. Com os vigias embriagados adormecidos, alguns adolescentes investigam uma passagem subterrânea oculta. Abigail os acompanha e depara-se com um comando eletrônico incomum. Porém, Roderick a intercepta. Ele esclarece que toda a valesa flutuante está preparada para detonação. O artefato pode aniquilá-la caso os infectados invadam. Os humanos podem buscar refúgio através de uma abertura no piso que conduz a uma barragem desativada. No alvorecer seguinte, Norton intercepta um sentinela em uma embarcação e o neutraliza. Um infectado atravessa a nado e escala até a colônia para assassinar outro guarda, possibilitando a Norton desencadear o ataque total da horda. Enquanto os colonos são trucidados, Abigail socorre Roderick de um feral e coordena a defesa. Os armados devem ocupar pontos elevados para disparar, enquanto Roderick conduz os demais ao reservatório. Ela parte em busca de Cassius, que confia esperança à parteira para prestar assistência. O pandemônio se estabelece. O dirigente da comunidade tenta desertar, mas é executado por um infectado. Abigail protege duas crianças e Cassius apunhala uma besta que investia contra adolescentes. Quando finalmente se reúnem,
combatem em conjunto, alternando entre armamentos de fogo e técnicas de luta manual. Na tentativa de fuga, Cassius percebe Norton e é derrubado por um infectado. Ele extermina a criatura, mas Norton o agride, discursando sobre depurar o mundo. Cassius contra-ataca, esmagando repetidamente o mecanismo contra a parede até sua completa destruição. Enquanto os ferais se voltam contra Norton, ele e Abigail correm em direção à passagem subterrânea. Os refugiados já se encontram na barragem e instam Roderick a acionar os explosivos, mas ele titubeia. Abigail ainda não emergiu. Nimius, interior, o feral gigantesco investe contra Abigail, mas Cassius o derruba com um remo. Ao notar sua pulseira, Abigail paralisa. Aquele era seu progenitor. Cassius a arrasta para a saída de emergência instantes antes da detonação, que extermina toda a horda. No reservatório, identificam um contaminado entre os sobreviventes. Enquanto Cassius tenta tranquilizá-lo, um feral surge e assassina o homem, em seguida atacando Cassius. Travam uma luta encarniçada até rolarem no solo, onde a fera quase o morde. Desta feita, Abigail aguarda o instante preciso e dispara, salvando Cassius com precisão cirúrgica. Os sobreviventes contemplam a colônia em chamas. Abigail sugere erguer um novo lar na barragem, e Cassius desvenda que apropriou-se do manual de Norton, contendo esquemas para construir um gerador.